Finalmente eu consegui assistir o filme que eu estava mais ansioso para ver da lista dos indicados ao Oscar 2024 e eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência e principalmente responder a pergunta que está todo mundo fazendo. Esse filme é tudo isso mesmo? Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia e na terapia de hoje nós vamos falar de Pobres Criaturas, um filme que recebeu 11 indicações ao Oscar 2024. É óbvio que é um filme que não dá para passar despercebido e todo mundo precisa assistir para ter a sua própria experiência. Foi o que eu fiz e vim aqui compartilhar ela com vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo e fazer esse canal crescer ainda mais. Esse filme é dirigido por Yorgos Lanthimos, um diretor grego que tem uma visão muito específica em suas obras. Ele tem uns filmes bem interessantes, ele é meio diferentão, eu gosto desse estilo de diretor. E tem dois filmes dele que eu sou apaixonado. O primeiro é O Sacrifício do Servo Sagrado, que foi lançado em 2017, tem a Nicole Kidman no elenco, tem o Barry Keoghan, maravilhoso, muito misterioso. Um outro filme dele que eu gosto muito é A Favorita, que tem a Rachel Weisz também no elenco, que é uma atriz que eu sou apaixonado. E também é um filme interessante, que te cativa, tem uma história legal, concorreu em várias categorias do Oscar também. E uma característica desse diretor é que ele consegue fisgar você pela curiosidade. Ele traz personagens interessantes e você quer saber o que vai acontecer no final, custe o que custar. É o tipo de filme que se você estiver assistindo na sua casa e acaba a energia, por exemplo, você fica desesperado. Não porque acabou a energia, mas porque você quer saber o que vai acontecer. Então quando eu descobri que ele era o diretor de Pobres Criaturas, eu falei, meu, eu preciso ver esse filme. Esse filme estreou essa semana aqui nos cinemas brasileiros, porque ele já vinha sendo exibido em alguns circuitos ainda em 2023, então vários críticos já tinham assistido, já tinham soltado as suas notas, e todo mundo estava elogiando muito. A Emma Stone estava ganhando vários prêmios de atuação, todo mundo comentando sobre o figurino, trilha sonora. Eu falei, gente, eu preciso ver esse filme. Assim que ele ficou disponível para assistir aqui no Brasil, eu corri no cinema e consegui assistir. Inclusive, quero agradecer ao Itaú por ter me convidado a assistir esse filme, muito obrigado, vocês me proporcionaram uma experiência maravilhosa no cinema e quero mais convictos por aí. E vamos agora para a obra que tem dado o que falar. A jovem Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter, interpretado por William Dafoe. Querendo ver mais do mundo, ela foge com o advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos que sua época, Bella exige igualdade e libertação. Eu não vou deixar para fazer mistério e falar só no final que eu realmente me apaixonei por esse filme. É um dos melhores filmes da lista dos indicados ao Oscar. Gente, que filme incrível! Mas agora que vocês sabem que eu gostei, por favor, não saiam do vídeo, tá? Fica até o final que tem muita coisa pra falar. Essa primeira parte do vídeo será sem spoilers e depois eu vou soltar alguns comentários com spoilers pra eu trazer a minha visão do que trata esse filme, né? Do que ele é, e pra isso não tem como não falar com spoiler. Pra vocês conseguirem visualizar melhor essa história, eu acho que nós podemos fazer assim um comparativo com a história do Dr. Frankenstein. Constrói aquele monstro, traz ele à vida e aquela coisa toda, então é muito parecido. Nós temos aqui um cientista maluco, o Dr. Godwin, que chamam de Dr. God, pra fazer uma referência aí a Deus, e ele é um cara que ele explora muito, né? Então ele tá sempre abrindo um corpo humano pra ver o que acontece, ele troca uma coisa de lugar, e ele tem vários experimentos na casa dele, né? Ele tem uma casa gigantesca, tem vários animais que ele fez experimentos, então ele tem um pato com cabeça de cachorro, tem um cachorro com cabeça de pato, então assim, tem várias bizarrices, né, dentro da casa desse cara, porque ele explora muito, ele quer saber o que acontece se mudar as coisas de lugar. E a gente acompanha então a Bella Baxter, que é essa jovem que ele resgatou, a gente vê logo no início do filme, uma mulher se jogando ali no mar numa cena lindíssima. E a gente entende que ela é essa personagem que nós vamos acompanhar aí no desenvolvimento da trama. Ele faz ali uma maluquice, uma engenhoca e consegue trazer essa mulher de volta. Só que ela volta de um jeito esquisito. Ela meio que resetou. Sabe quando você reseta, assim, você formatou o computador, você tem que fazer tudo de novo? Então ela precisa aprender tudo. Aprender a falar, aprender a andar, comer, o básico. E o Dr. God, ele vai fazendo ela se transformar numa mulher. E a gente percebe que a Bella, ela é uma mulher que por mais que ela ainda não saiba o que tá acontecendo, ela não entende nada do mundo, mas ela tem muita vontade de viver, ela quer explorar. Ela é uma exploradora nata, você vê que ela tem muita curiosidade de ver como as coisas funcionam, ela tem um olhar meio esquisito, meio sinistro, mas ao mesmo tempo você gosta dessa personagem, você quer saber o que ela vai fazer. A gente acompanha como se fosse uma criança aprendendo a viver, né? Ela anda meio torta, ela não sabe andar direito, ela fala umas palavras que não tem conexão, ela vai aprendendo, né, a juntar as palavras, formar frases, aquela coisa igual criança. E o ambiente desse filme lembra muito o que acontecia antigamente, né, com os médicos
principalmente os cirurgiões, que toda vez que eles iam realizar alguma cirurgia, a galera se reunia pra assistir, as pessoas compravam ingresso, né, e ficavam ali em volta da cirurgia pra ver acontecer. Era um evento, era como se fosse uma peça de teatro isso. Isso acontecia de verdade antigamente, tá, gente? Inclusive tem um livro muito interessante que retrata essa época da humanidade, que se chama Medicina dos Horrores, onde a gente acompanha toda essa evolução da medicina até o que a gente conhece nos dias de hoje. E esse doutor aí que nós acompanhamos, ele realiza esses experimentos e as pessoas pagam pra assistir. Só que a Bella, ela não convive na sociedade, ela só fica dentro de casa. Aí tem ali uma enfermeira, barra empregada, que ajuda na criação da Bella e também das outras criaturas que tem ali. E aí nós temos a inserção de dois personagens que também serão importantes pra trama. O primeiro é o Max, que ele faz parte dessas aulas que o Dr. God ensina, então ele tá sempre por dentro também desses experimentos, e ele passa a ser assistente desse doutor maluco. E o outro personagem que nós conhecemos é o Duncan, que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Esse é o núcleo principal dos personagens, né? O Dr. Godwin percebe que a Bella precisa realizar os seus desejos, né? Principalmente os seus desejos sexuais. Aqui tem um ponto que pode incomodar algumas pessoas, que é a questão do sexo no filme. Porque o sexo nessa trama, ele move o filme inteiro, tá? Então todas as descobertas da Bella, basicamente são movidas por relações sexuais, que é uma coisa que a gente vai falar melhor na parte com spoilers. Mas é interessante vocês entenderem isso logo no início, pra vocês não chegarem desavisados na hora de assistir o filme e ficarem horrorizados com as coisas que vocês vão ver. E aí a Bella, ela entra mais ou menos no triângulo amoroso, porque o advogado Duncan está interessado nela e também o Max. Ela meio que fica prometida, né, pro Max, eles vão realizar um casamento e não sei o que, mas ela prefere se aventurar com o Duncan, que é um cara bonitão, que gosta de aventuras, ele é rico, então ele tá sempre viajando, pegando as mulheres, e eles saem pra viajar o mundo. E aí a gente vai acompanhar a Bella e o Duncan no mundo, né, eles realizando ali os desejos deles, e principalmente a Bella aprendendo como o mundo funciona. E essa é a história, assim, né, completamente sem spoilers do filme, só pra vocês entenderem qual é a trama, o que acontece, e acompanhar essa trama é algo muito legal, porque os personagens têm tudo pra vocês não gostarem deles, tá? Eles têm características horrendas, o próprio Dr. Godwin, ele é muito feio, ele tem várias cicatrizes no rosto, porque o pai dele, quando ele era criança, fez vários experimentos nele, sabe? Coisas bizarras mesmo. Por isso que ele tem essa obsessão também por explorar o corpo humano, porque o pai dele fazia isso com ele. Então é uma coisa bem trágica e ele ficou muito feio. E nenhum desses personagens tem modos, eles não têm etiqueta. Então, assim, eles fazem coisas nojentas, você acaba tendo um sentimento por eles. E isso é uma característica muito interessante do diretor, que faz a gente se interessar por coisas bizarras, igual é o Sacrifício do Cervo Sagrado. Você vê aquele moleque insuportável que é o personagem do Barry Keoghan e você quer saber o que ele vai fazer até o final do filme. E aí fica o mérito, é claro, pro diretor, que conseguiu conduzir essa trama interessantíssima, e também pros atores, que são extremamente carismáticos, muito talentosos. Gente, a Emma Stone realmente é uma atriz do caramba. Nossa senhora, o que ela faz aqui é genial. Que entrega, né? Eu costumo dizer isso, que pra um ator conseguir entregar esse tipo de personagem, ele tem que entender muito bem o momento de carreira que ele está. Ele precisa ter uma consciência corporal gigantesca. E a Emma Stone, ela demonstra isso de uma forma maravilhosa. Um outro ponto que eu gostei muito do filme é a ambientação dele. Você não sabe muito bem que época que esse filme se passa. Você percebe que tem alguns toques ali da época vitoriana, depois vem essa questão da evolução da medicina, e você vê isso mais ou menos pelas roupas dos personagens. Só que o mundo nesse filme, ele tem o seu próprio momento histórico, ele não faz parte de nenhuma era que nós conhecemos. E eu achei isso bem legal, porque faz o filme funcionar sem precisar responder perguntas históricas. E o visual também é muito curioso. Quando eu tava assistindo, eu lembrei muito do Tim Burton. Tem elementos que são bem característicos do Tim Burton, só que de uma forma mais colorida. Aqueles prédios, aquele efeito meio desfocado, que parece que você tá num sonho. A cidade é desse jeito, parece que é tudo feito como se fosse um cenário de teatro. E eu gosto muito disso. Eu sei que não agrada a todo mundo, muita gente vai falar, mas ficou meio estranho, o CGI do filme é meio esquisito. Eu gostei bastante, isso me agradou. E pra mim funcionou muito, porque combina com toda essa estranheza que nós estamos assistindo. Tem um momento aqui que os personagens estão num transatlântico ali, mais ou menos, e a gente vê que o mar parece que foi feito com papel. Ele tem aqueles movimentos assim, meio artificiais, nitidamente. Não é realista, né? Tipo, não é um Avatar 2, que você vê que o mar é mais realista do que o mar que nós conhecemos. Aqui não, você vê que é artificial e é totalmente proposital. Esse filme, ele está concorrendo em 11 categorias no Oscar 2024. Ele está concorrendo de melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Emma Stone, melhor ator coadjuvante Marco Ruffalo, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor design de produção, melhor montagem, melhor fotografia e melhor maquiagem e cabelo. Como vocês viram então, esse filme está concorrendo na categoria de melhor roteiro adaptado porque ele não tem uma história original. Ele é baseado num livro de mesmo nome, escrito por Alasdair Gray, que foi lançado em 1992, né? Conhecido como A Morte e a Vida de Bella Baxter, que é
a mesma personagem que nós acompanhamos no filme. Eu não li o livro, eu só descobri que existe o livro por conta do filme. Estou bem curioso pra ler. Se você já leu o livro, coloca aqui nos comentários se você gostou da adaptação. Eu vou classificar aqui uma outra parte do que eu achei do filme com base nas indicações do Oscar, pra ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu achei da parte técnica do filme. Bom, vamos falar da direção do Yorgos Lanthimos. Achei esplêndida. Ele conseguiu pegar coisas bizarras e transformá-las em coisas interessantes. E nós ficamos, assim, fascinados por aquele universo que ele criou. Eu gostei muito da direção dele. Melhor atriz, Emma Stone. Eu acho que ela tem fortes chances de vencer nessa categoria, porque o que ela faz aqui é bizarro, bonito, incrível e extremamente difícil para um ator. Igual eu falei, o artista precisa ter uma consciência corporal muito boa. E mais do que isso, ele precisa entender o que passa na cabeça daquele personagem. É uma personagem que não tem nada na cabeça dela. Então, como você transformar isso em atuação? E a Emma Stone te dá uma aula de como fazer isso. Sério, a atuação dela aqui é muito boa. Melhor ator coadjuvante, Mark Ruffalo. Eu gostei muito da atuação dele. Eu acho que ele é um alívio cômico interessante, ao mesmo tempo que ele traz drama. E ele faz a personagem da Emma Stone ser ainda mais interessante, né? Porque a função de um coadjuvante, ele tem a sua devida importância, é claro, mas ele precisa ajudar o protagonista a brilhar ainda mais. E ele faz isso muito bem. Quer o exemplo de um outro coadjuvante que fez a personagem principal brilhar bastante? Foi o Ken, do Ryan Gosling. Ele fez a personagem da Barbie ser ainda mais interessante. Quando a gente lembra de Barbie, a gente lembra de Barbie e também do Ken. Melhor roteiro adaptado, eu gostei do roteiro desse filme, mas eu não li o livro pra dizer pra vocês se a adaptação foi fiel e aquela coisa toda. Mas como roteiro de filme, achei extraordinário. As perguntas são respondidas, você entende a jornada da personagem. Um ponto ou outro que fica assim, né, no ar, que você precisa interpretar. Mas no modo geral, é pra mim um roteiro muito bem amarrado, com ótimos diálogos, nem um pouco expositivo, você entende o que acontece no tempo certo, o filme fala por si só. A trilha sonora desse filme também é uma coisa que a gente precisa discutir num vídeo à parte. É esplêndida, é muito bem feita, ela é uma trilha sonora igual ao filme, ela é estranha, ela é uma bagunça organizada, feita desse jeito mesmo pra esse filme, e funciona muito bem com tudo que acontece. Agora eu vou juntar figurino, design de produção, maquiagem e cabelo e falar deles ao mesmo tempo. Gente, eu achei na minha cabeça que Barbie já tinha ganhado essas categorias. Falei, gente, Barbie tá perfeito, mas agora que eu assisti esse filme, eu fiquei na dúvida. Barbie vai ter trabalho pra vencer Pobres Criaturas no Oscar. O figurino aqui é maravilhoso. Eu gosto quando o figurino ajuda a contar a história. Aqui nós vamos ver, principalmente na personagem da Bella, vão se modificando ao longo da jornada dela. Então ela começa com uma roupa que não faz parte. É como se fosse um adulto vestindo uma roupa de criança. E conforme ela vai se aventurando e descobrindo coisas novas sobre o mundo, sobre o corpo dela, sobre as pessoas, as roupas dela vão ficando mais adequadas ao corpo dela. E no final, quando ela entende quem ela é, o corpo dela, ela está usando roupas sob medida no corpo dela. Isso é muito legal. Maquiagem e cabelo, nem tenho o que falar. Gente, a caracterização do William Dafoe tá muito boa. Parece que aquele cara realmente é daquele jeito. E as outras bizarrices que nós vemos aqui também, bem bacana, interessante demais. Parabéns aí aos profissionais, porque ficou muito legal. E a fotografia do filme eu também achei muito bonita. Tem alguns momentos que ele mistura o preto e branco com o colorido. Quando ela acha que o mundo é apenas ali dentro da casa que ela vive, o filme é preto e branco. Quando ela começa a explorar o mundo, ela começa a ver a parte colorida da vida. Então o filme fica colorido. E aí vem aquelas cores vibrantes, o amarelo, o rosa. Eu acho que sim, o filme ele faz jus a todas as categorias que ele está concorrendo ao Oscar 2024. Todos os outros filmes que estão concorrendo contra ele vão ter trabalho pra ganhar. Para Pobres Criaturas, de 0 a 5 eu dou a nota 4,5. Uma experiência bem interessante. Todo mundo precisa assistir esse filme e tirar a sua própria conclusão. Tudo que eu falei até agora é com base na minha experiência, mas o ideal é que você assista e tire a sua própria conclusão. E de preferência no cinema, porque no cinema ele tá bem bonito, na tela grande, a trilha sonora. No cinema vai dar uma experiência ainda melhor. Oh. E agora eu vou falar alguns pontos do filme, principalmente a minha interpretação do que é Pobres Criaturas, então não tem como fugir de spoilers. Se você ainda não viu o filme e não quer ter spoilers, então eu recomendo que você assista o filme e depois volte aqui para continuarmos essa discussão na parte com spoilers, tá bom? Como vocês viram na parte sem spoilers, esse filme, a gente acompanha a jornada de uma personagem que está descobrindo o mundo. Ele tem uma questão muito curiosa que pode ser polêmica e muitas pessoas vão se incomodar, que é a descoberta sexual. É um método que a história original do filme escolheu para retratar a evolução da personagem através dos atos sexuais. Então a gente vê que conforme ela vai amadurecendo as questões sexuais na vida dela, ela como mulher também passa a amadurecer. Na sala que eu assisti esse filme mesmo, teve algumas pessoas que reclamaram disso. Teve uma mulher que saiu bufando, mas o
filme não sei o que, é muito sexo. Se você tem uma questão assim meio sensível com isso, pode ser que a sua experiência não seja muito agradável. Mas se você entende que o filme não está contando sobre a sua jornada, mas está contando sobre a jornada daquela personagem, aí você vai ter uma experiência melhor. Principalmente aqui, a gente entende que a Bella, antes dela morrer, ela era uma mulher que vivia num casamento. Existe o tóxico, existe o Chernobyl e existe o bomba nuclear 100%. Ela estava num relacionamento bomba nuclear 100% mesmo. Ela era casada com um cara assim muito poderoso da sociedade. E não só ele era um cara malvado com as pessoas, como a sua própria esposa. Ele a mantinha prisioneira dentro de uma casa gigantesca, de uma mansão maravilhosa. E mais do que isso, ele a reprimia sexualmente. Então isso fez com que essa personagem meio que enlouquecesse. Quando ela engravidou desse cara, ela ficou tão desesperada com o que aconteceu que ela conseguiu escapar e ela pulou da ponte. Foi quando o Dr. Godwin conseguiu resgatá-la e transformar ela na Bella que nós conhecemos. E como ele fez isso? Essa parte eu acho muito interessante. Ela, como eu falei pra vocês, ela estava grávida quando morreu. Então ele pegou ali o bebê, ele fez uma cesárea, tirou o bebê, pegou o cérebro da criança, colocou o cérebro na cabeça da mãe e ali ele criou como se fosse uma mutação. Ele criou um monstro ali, né, basicamente. Então por isso que ela esqueceu tudo. Ela esqueceu como anda, como fala, né, porque era o cérebro de um bebê que estava dentro do corpo de uma mulher. Só que alguns reflexos da vida dela, ela manteve dentro dela, que é essa coisa de não gostar de estar presa. Ela não enxerga isso como saudável. Então toda vez que algum personagem dá a entender que vai mantê-la presa em alguma circunstância, seja em relacionamento, em casamento, em um quarto pequeno, em um navio, ela fica desesperada. Mais do que isso, ela passa a ter uma compaixão muito grande pelo ser humano. Algo que quando ela estava casada com ele, ela não via, já que ele era um homem muito malvado, que maltratava os empregados, maltratava as pessoas. E ela pegou tudo isso e reverteu. Então ela passou a ser uma pessoa que ajuda o próximo, né? Tem um momento muito legal que ela pega todo o dinheiro ali do Duncan e doa pros pobres. Não necessariamente porque ela sofre um golpe ali, mas a intenção era ajudar os pobres. Então ela passa a ter uma consciência interessante sobre o mundo, algo que ela não tinha antes, que ela vivia ali como prisioneira de um cara malvado. Então tudo isso transformou a Bella nesse mecanismo de descoberta. Por isso que tem essas descobertas sexuais, que muitas pessoas vão falar que é exagerado, que é polêmico. Não, ela vivia presa, ela não tinha acesso a nada disso, ela não podia conhecer o próprio corpo, ela não podia fazer nada. E a gente entende que mais do que isso, o marido dela estava tentando de algum jeito cortar ali os mecanismos, se é que vocês me entendem, né? Que não posso falar muito por aqui, senão o YouTube corta o vídeo. Mas, né, tirar ali os mecanismos de prazer do corpo da Bella, pra única função dela ser procriar, mais nada, não sentir prazer enquanto ela tem uma relação sexual. Então ela vivia numa situação muito desumana. E quando ela conseguiu escapar disso, mesmo que através de uma nova vida, ela aproveitou cada segundo, transou com o que ela quis, do jeito que ela quis, por dinheiro, não sendo por dinheiro, ela fez tudo o que ela queria. Tem um momento ali que ela tá em Paris, que ela vai trabalhar numa casa de prostituição, e ela começa a entender como que os homens funcionam, como que as mulheres funcionam. Então essas descobertas sexuais é a forma de contar a história do amadurecimento dessa personagem. Ah, Gabriel, mas eu achei polêmico. Ok, mas é a história dela e não a sua. Enquanto ela está fazendo as viagens dela e tudo mais, ela começa a ver o mundo como realmente é. E aí a gente percebe as similaridades com o mundo que nós conhecemos. As pessoas pobres, as pessoas que morrem de fome, ela fica assustada com aquilo. E aí eu comecei a me perguntar, será que essas pobres criaturas que levam o título do filme, será que não somos nós? Somos essas pobres criaturas que não sabem amar direito, não sabem receber amor, não sabem ter compaixão pelo próximo, não sabem ajudar o próximo. E a Bella, que tinha tudo pra ser uma pobre criatura bizarra, que você fala, meu, que mulher estranha, olha esse cabelo dela, o jeito que ela dança, o jeito que ela fala, o jeito que ela interage, ela tinha tudo pra ser uma esquisitona. Só que a gente passa a enxergar nela uma esperança. Pois é, gente, a gente enxerga nela uma esperança. Olha só que coisa louca, né? Numa personagem que é completamente diferente de nós, a gente enxerga nela uma esperança de que as coisas possam melhorar no mundo. Então, por isso que eu acho que as pobres criaturas na história desse filme somos nós, meros mortais, que não sabemos como lidar com a própria humanidade. Mas é claro que é um filme aberto para várias interpretações. Essa é apenas a minha interpretação. O importante é que você assista, tenha a sua própria interpretação do filme, coloca aqui nos comentários o que você achou. Toma cuidado com spoilers, né? Pra gente não estragar a experiência de quem ainda não assistiu o filme. Mas eu saí muito satisfeito da sala de cinema e eu gosto de quando isso acontece. Eu gosto quando eu estava aguardando por um filme, eu estava depositando a minha ansiedade e isso é correspondido. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta desse tipo de filme diferentão, que também tá ansioso para assistir Pobres Criaturas. Compartilha com seu amigo para ajudar o canal a crescer também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.